João 15:16. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Repita comigo, ele corta. Ele corta, ele corta, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Repita comigo, poda. Podar dói, minha gente. Escreve aí na tua anotação, podar dói. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Aleluia. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém e amém. Pai amado, Deus de poder, nós já louvamos, nós já tivemos aqui um momento das ofertas, ó Pai, um momento da intercessão, mas agora nós estamos, ó Pai, no momento da Tua palavra, Senhor, aonde nós queremos, precisamos ouvir a Sua voz, Senhor, que não seja Naná falando, mas que seja o Senhor falando através da minha boca, Senhor. Faça o que ninguém pode fazer. Entra onde ninguém pode entrar, Senhor. Fala aos nossos corações. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler, João 15, nós vemos Jesus tendo uma conversa importante. Ali, Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos antes da crucificação. E ali Jesus deixa muito claro o que nós precisamos fazer para frutificarmos. E Jesus, ele repete várias vezes: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E qual é a primeira lição que eu aprendo aqui em João capítulo 15, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? Como seguidores de Jesus, produzir frutos não é a nossa principal responsabilidade. A nossa principal responsabilidade é estarmos conectadas à videira. Importância de estarmos conectadas à videira. Tem muita gente perdendo muito tempo só se preocupando com o fruto. Qual será o tamanho do fruto? Quanto tempo vai demorar? O que eu preciso fazer para mostrar que eu estou dando frutos? O fruto é a consequência. A nossa principal responsabilidade é permanecer nele, é estar firmado, conectado na videira. Qual o tamanho do fruto? Quanto tempo vai
Você tem que se preocupar com isso, mas não é essa a principal questão que você precisa se preocupar. Você precisa estar conectado à videira. E muitas pessoas, quando escutam, eu mesma, quando eu ouvia pregações sobre frutificar, sobre dar frutos, sobre ser frutíferas, eu pensava que era sobre ser rica, né? Ser rica, você próspera, né? E eu preciso crescer, frutificar significa que eu vou crescer, que eu tenho que estar em tudo, que eu tenho que mostrar que eu estou fazendo, que eu tenho que mostrar que eu estou crescendo, mas não foi isso que Jesus disse. Ele não disse faça mais, ele não disse tenha mais, ele disse permaneça em mim, conecta em mim, se mantenha em mim, reside em mim. Não é sobre ser rico, não é sobre ter mais, não é sobre se preocupar sobre o crescimento do fruto, é sobre você entender que o que importa é um relacionamento com Ele, é uma conexão com o Pai. Permaneça em mim. E João capítulo 15, versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus não disse passem por mim de vez em quando. Jesus não disse passem por mim uma vez por mês no culto das mulheres. Jesus não disse, passe por mim só aos domingos. Não, ele disse, permaneçam em mim. Permanecer é habitar, permanecer é viver, permanecer é respirar Ele. Permanecer em Cristo significa desenvolver uma intimidade com Ele através da oração, através do jejum, através da comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais permanecemos nele, mais fruto produzimos. Vira para a mulher que está falando e fala assim, quanto mais a gente está conectado nele, mais fruto produzimos. Maria e Marta, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta, ela estava preocupada com as tarefas. Enquanto Maria, a Bíblia nos diz que ela escolheu estar aos pés de Jesus. Marta estava mais focada nas tarefas e nos resultados. Maria estava focada no relacionamento com Jesus. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, que não seria tirada. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante, muito séria nessa noite. E você precisa me responder com muita sinceridade. Como está a sua conexão com Cristo? Sua conexão com Cristo tem sido a sua prioridade? Eu sei que é chato às vezes a gente falar sobre isso, porque você já sabe. Você sabe o que você precisa fazer para estar conectado. Você sabe que você precisa ter um relacionamento com Deus. Você sabe que você precisa estar juntinho dele. Mas muitas das vezes não colocamos em prática e o tempo está passando. Tem muita gente postando na internet sobre oração e se preocupando mais se vai dar ibope sobre o texto de oração do que se preocupa com a própria vida de oração. Tem muita gente postando sobre oração, esperando likes, esperando o resultado, se preocupando mais com isso do que com a vida de oração. Não é sobre fazer um devocional 10 minutos por dia e postar na internet que está pago, e esperar os frutos assistindo Netflix. É sobre um relacionamento com o Pai. É sobre permanecer nele. Ah, pastora, mas eu já
sei disso, eu também sei. Mas todo dia eu preciso me lembrar, isso não é a sua prioridade. A sua prioridade é ter um relacionamento comigo. A sua responsabilidade é estar conectada a mim. Porque às vezes nós não conseguimos dar fruto e a gente pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? É porque você está desconectada da fonte. Jesus nos mostra que o segredo não é tentar mais, é se conectar mais. Repita comigo, se conectar mais. O problema não é a falta de esforço, é a falta de conexão. Você conhece pessoas que estão aqui, mas não estão aqui? Falta de conexão. Pessoa que vem no culto, está aqui, quer ver o fruto, mas não existe uma conexão. Não é ter mais, não é fazer mais, é estar mais conectado com Ele. Meu Deus! E é um assunto que perturba o diabo, é conexão com Deus. Porque o diabo quer que você venha para cá, entre vazio, escute a palavra, dá uma alegradazinha, vai para casa e esquece de ter um relacionamento com Ele. Uma conexão com o Pai. Ele fica endemoniado quando alguém levanta pela manhã e diz, bom dia, Espírito Santo. Está no carro, está falando, está na rua, está falando, está no mercado, está conectada, está no banco, está conectada, por onde você passa, está conectada na fonte, está conectada! Ligada no 220, conectada com o Pai. Já viu aquelas irmãs que são ligadas? Meu Deus, fica até chata às vezes, né? A irmã está aqui, está conectada. A irmã está lá, está conectada. É desse jeitinho que o Senhor quer. Conectado. Saul esperava o fruto, mas perdeu a conexão. Queria o resultado, mas não cultivou o relacionamento. Queria os frutos do reinado, ele queria a vitória, ele queria o reconhecimento, ele queria o crescimento, mas não permaneceu na videira. Desobedeceu, parou de buscar direção. E quantos de nós somos como Saul? Nós queremos os frutos da promessa, mas temos negligenciado a presença da videira. Eu vou repetir isso. Queremos os frutos da promessa, mas temos negligenciado a presença da videira. Queremos bênção sem ter intimidade. Queremos honra sem ter obediência. Mas Jesus nos diz, sem mim nada podereis fazer. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Dá um glória a Deus aí bem forte. Nós precisamos estar conectados nele, conectados na videira. E ele é a videira, ele é a nossa fonte de luz, ele é o nosso transportador de nutrientes, é ele quem nos faz crescer, ele é a fonte da nossa fecundidade, das nossas vidas, ele quem nos faz frutificar. Qual é o segredo para frutificar? É estar conectado na videira. Não sei você, mas eu estou sentindo um negócio diferente aqui hoje. A sua principal responsabilidade, conectado na videira. Vira para essa mulher bonita, elegante, cheirosa, maravilhosa, fala assim, se conecta, varoa. Eu não sei o que você vai ter que fazer, mas fica conectada. O que eu aprendo aqui nesse texto tão importante? Aonde Jesus nos deixa instruções preciosas antes de ser crucificado. Número 1, conectados na videira.
Número 2, a poda é necessária. João capítulo 15, versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Não corta para matar, mas para crescer ainda mais. Não corta para destruir, mas para crescer ainda mais. E pensa numa coisa que dói. Podar dói. Pense numa coisa que dói, é ser podado, é ser cortado. E passamos não porque nós não somos dele, não porque ele não nos ama. Nós passamos porque nós somos frutíferos. Nós somos frutíferas e ele sabe o potencial que nós já temos dentro de nós. É por isso que ele nos poda, é por isso que ele nos corta, é por isso que ele arranca daqui, é por isso que ele tira de lá, para nos tirar da zona de conforto, cortando e tirando o que precisa ser tirado. Podar dói. Fala assim: ai! Eu vou falar podar dói, você vai falar ai! Podar dói! Dói! Mas nós temos que confiar que ele é o nosso agricultor. Essas foram as instruções de Jesus e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. É ele quem controla o processo do crescimento. Ele sabe exatamente aonde cortar para produzirmos ainda mais frutos. Ele sabe exatamente aonde cortar. Eu me lembro, às vezes a gente dá uma, não sei você na tua casa, mas às vezes eu dou uma de louca lá em casa. A gente é jardineiro, piscineiro, vira tudo, pintor. Você também é assim na tua casa? Coisa básica. Aí cheguei lá, falei, me empolguei. Falei, eu que vou fazer meu jardim. Aí me empolguei, comprei no Mercado Livre uma roupinha de jardineira. Não é roupinha não, gente. Um avental. Coisa chique. É gospel. Comprei uma tesoura, sabe? Aquela que poda, né? Coisa chique, a pazinha, coloquei aqui. O pastor André olhou e falou, você vai aonde? Falei, eu vou ser jardineira. Aí peguei uma árvore lá de casa, gente. E comecei, corta daqui. Ai. Corta de lá. Ai. E corta daqui. Ai. E corta de lá, me achando. Oi. Deu ruim. Deu muito ruim. Aí eu liguei para o jardineiro e falei com ele, Senhor, vem aqui amanhã porque eu acho que eu matei a árvore aqui, meu marido está desesperado, os vizinhos estão perguntando o que aconteceu. Aí ele perguntou, dona, o que a senhora está fazendo? Eu disse, eu estou fazendo igual a você, moço. Eu estou cortando. Aí ele falou, não, a senhora só cortou, mas eu sei exatamente aonde precisa ser cortado. Não é só chegar e cortar, é saber aonde cortar para crescer. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, obrigado. Vou anotar isso para minha mensagem. O agricultor sabe exatamente aonde, quando e como cortar para te levar ao seu potencial máximo. Ele sabe aonde corta, como corta, ele faz do jeito dele e não adianta a gente querer fazer. Ele sabe exatamente aonde cortar para nos levar à nossa potência máxima. Você sabia que a potência máxima de uma videira não é a uva, é o vinho.
Então precisa ser passado pela poda, ser amassada, ser pisoteada. Por quê? Porque o potencial máximo de uma videira não é a uva. O agricultor sabe que o potencial máximo é o vinho. A uva apodrece rápido, mas o vinho entra em um estado que dura por anos e anos. E quanto mais velho, mais caro fica. Eu não estou falando aqui que panela velha que faz comida boa, não. Eu estou falando que o agricultor sabe aonde te cortar para você chegar na sua potência máxima. E o processo faz toda a diferença. A potência máxima da videira não é a azeitona, não é. É o azeite. Essência extraída sob pressão, mas que cura, ilumina e consagra. Cura, ilumina e consagra. O que eu quero dizer com isso tudo? Passamos pela poda, somos amassados, somos espremidos, somos pisoteados, mas que confia no agricultor durante o processo e o seu valor é estendido, atingindo o seu potencial máximo. Não te assuste quando Deus aparecer com uma tesoura. Ele sabe aonde corta, ele corta, ele corta, ele faz. Se Naná aparecer com uma tesoura, você corre. Mas se Deus aparecer, você fala, tô aqui, Jesus, me poda. Podar dói. Vale a pena confiar no agricultor. O processo dói, o processo é muito desconfortável. Na verdade, quando nós estamos sendo podados, parece que estão nos matando. Mas quando você menos esperar, você dará frutos e alcançará a sua potência máxima de crescimento. Deixa Deus te podar. É igual o cabelo, né? A gente tem um negócio com o cabelo, a mulher longa, aí a gente fala, não quero cortar, tá muito longo, o negócio tá amassado, tá esticado, tá aquele negócio. Aí você chega no cabeleireiro e ele fala, tem que cortar. Tem que cortar pra quê, moça? Pra crescer mais. Aí você corta a pontinha, vai cortando e ele vai crescendo. Podar dói. Mas te leva à potência máxima. E Jesus, ele é o exemplo perfeito dessa poda. Ele veio como humano para entender o que era ser um humano. Ele sentiu as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. Ele é a fruição da palavra de Deus. Ele foi podado. Ele foi amassado. Ele foi ridicularizado. Ele foi pisoteado. Ele foi amado e ele foi odiado. Ele foi popular e ele foi despopular, para que pudéssemos entender que tudo isso faz parte do processo de nos tornarmos frutíferos. Existe um processo, esse processo dói, e se Jesus passou por ele, nós também passaremos, mas se ele venceu, nós também venceremos. Ser podado dói, crescer dói, mas faz parte do processo. Eu me lembro que o processo mais difícil que eu passei na minha vida foi o processo da Bela. Quando a Bela tinha 1 ano e meio, a Bela, antes de eu descobrir que ela era autista não verbal, ela teve uma convulsão febril. E ali naquele desespero, não sabia o que fazer, peguei ela morta, peguei ela desacordada, roxinha. A gente morava na saída da praia no Rio, e a praia lotada, o auge do verão. E eu peguei a minha filha desesperada.
Desci lá embaixo, fui para a praia e tinha um policial passando. Eu falei: moço, liga aí a tua luz e vamos, porque minha filha está morrendo. E eu cheguei no hospital, dentro da polícia, com coisa ligado. E naquele dia, quando a Bela estava lá, passando por todos os procedimentos, esperando um diagnóstico, e vinha médico, saía médico, entrava e saía, eu ficava me perguntando, eu ficava buscando por respostas. Por que eu, Deus? E durante todo esse processo, essa poda de ter um diagnóstico, de esperar uma filha que foi tão desejada falar e não falar, de ser amassada, podada. Eu perguntava: por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Por que eu, Deus? E Jesus disse um dia para mim: por que não você? O que te isenta de sofrer? Você não é a única nessa situação. Por que não você? Existem pessoas que estão passando pela mesma situação que você está passando. Por que não você? E eu fiquei ali impressionada, porque Deus, ele faz essas coisas com a gente, né? Por que eu? Por que eu? Por que tem que doer? Por que tem que ser amassada? Por que tem que ser espremida? E Deus fala: ei, por que não você? O que não pode acontecer, Nayane, você, é no meio dessa poda, desse sofrimento, dessa angústia, você entrar no vale do desespero, fazer uma festa de autopiedade, se deleitar na sua própria dor e perguntar para Deus: por que eu? Se Deus não poupou nem o seu próprio filho, por que eu? E Deus diz: por que não você? E a pergunta nunca pode ser por que eu, e sim, por que não eu? Se Jesus foi amassado, se Jesus passou por dores, se Ele não poupou o seu próprio filho, por que eu? Por que eu? Por que não eu? Eu quero que você entenda e reflita muito bem. Se você não pegar nada desta mensagem hoje, eu quero que você saia daqui sabendo disso. Anota na tua Bíblia, no teu celular. Poda não é punição. Ser podado não significa que você está sendo punido. Parece igual, mas não é. Você não é amaldiçoado por estar passando por tempos difíceis. Infelizmente, dentro da igreja, passamos por isso. Está passando por uma dificuldade, está sendo amassada, está sendo podada. Ixi, está sendo punida. Quantas pessoas dentro da igreja estão desanimadas? Quantas pessoas saíram da igreja porque levaram essa carga, essa palavra negativa de que poda é punição? Poda não é punição. A poda vem como cuidado de quem vê você que vai ter mais frutos. A poda vem como cuidado de quem quer ver você dar mais frutos. A poda dói, mas não destrói. Ela corta, mas ela cura.
E se existe poda, é porque a árvore não está morta. Ele te poda porque você é frutífero e Ele sabe do teu potencial. A poda, ela é extremamente necessária para o seu processo de crescimento. Pode aplaudir a Jesus. Poda não é punição. E eu repreendo agora todas as palavras que foram lançadas contra a sua vida. Deus estava ajustando, Deus estava limpando, Deus estava podando. E alguém olhou para você e falou: está sendo punida. E você carrega esse jugo, essa mágoa, esse peso que não te pertence. Está sendo podada para crescer ainda mais. Aleluia. Ponto 3. Temos que estar conectados à videira. Temos que entender que a poda, ela é necessária. E o terceiro ponto, nós temos que saber que frutificar não é apenas para frutificar, mas é para multiplicar. Frutificar para multiplicar. João capítulo 15, versículo 8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O meu Pai é glorificado. Dar frutos não é sobre você. Você dá frutos para que o nome dele seja glorificado. Amém? Não é sobre eu ficar rica, eu próspera, eu frutificar. Não! Está aqui Jesus falando: vocês vão dar frutos, mas para que o meu Pai seja glorificado. Que coisa linda, quando a gente entende isso, tudo muda. Não é sobre você, é sobre Ele. E olha que coisa maravilhosa. João 15 é uma extensão da onde tudo começou. E lendo João 15, eu me lembrei de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Por favor, coloca no telão. Que eu entendo que é uma extensão. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando Deus, Ele disse isso para Adão e Eva: sejam frutíferos e multipliquem. Esse foi o primeiríssimo comando de Deus para a humanidade. Deus não estava dizendo só: vai e tenham filhos, vai e multiplique. Não, Ele estava dizendo: pegue a minha imagem e multiplique por onde vocês passarem. E eles foram lá. Vocês conhecem a história, por onde eles passaram, eles fizeram isso. O pecado, ele entra no mundo e todas aquelas coisas acontecem. E nós somos redimidos e nós nos conectamos com Deus pelo Filho. E é por essa conexão com Jesus que agora nós podemos ser o quê? Portadores da imagem de Deus nesse mundo. Não confunda o que realmente significa sermos frutíferos. É você ser abençoado, sim. É você dar frutos, sim. Para que outros sejam abençoados através daquilo que Ele te deu. Isso é ser frutífero. Eu estou recebendo, eu sou abençoado, eu estou dando frutos, não para mim, mas para ser multiplicado e outras pessoas serem abençoadas também. Vai e multiplique. É muito mais do que dinheiro.
é muito mais do que conta cheia. É você entender por onde você passar. Deus está te abençoando para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus é maravilhoso. Se eu tenho, é para que outros sejam abençoados. Frutificar e multiplicar. 4 pontos, eu já vou encerrar. Meu Deus, já estou pregando 1 hora. Eu estou falando, eu vou encerrar, era você falar, Falei, eu vou encerrar. Então tá bom, vou continuar. Ninguém vai me parar aqui hoje, eita glória. Pastor André não está aqui, glória a Deus, aleluia. Eu estou em casa. Último ponto. Lembre-se, foi Ele quem te escolheu. Não é lindo? Talvez você olhe e você não consiga enxergar o seu valor, o seu potencial. Talvez se você tivesse que se escolher, nem você mesmo se escolheria. Talvez você se pergunta, será que eu sou boa o suficiente para dar frutos? Fica tranquila. Porque foi Ele que te escolheu. E João capítulo 15, versículo 16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Quando nós sabemos que foi Deus quem nos escolheu e que estamos conectados nele, nós não precisamos viver ansiosos sobre nossa capacidade de dar frutos. Não fomos nós que escolhemos a ele, foi ele quem nos escolheu. E hoje Deus está te lembrando, eu te escolhi, eu estou em você e eu vou produzir frutos através da sua vida. Você pode se colocar de pé, Rabacondarabassi. Vamos tocar uma coisa, cantar, sobe louvor, sinto Deus aqui. É noite aonde o Senhor está te lembrando. Se conecta comigo, minha filha. Talvez você entrou aqui hoje, você ouviu essa palavra tão poderosa que foi Jesus que deixou. E você está se perguntando, eu preciso me conectar mais. Eu estou aqui, eu foco no fruto. Mas não existe conexão. Eu preciso estar mais conectada com Ele. Talvez você está aqui nesta noite e você passou por uma poda. E você achou que a poda veio para te matar, mas na verdade era Deus falando, você vai crescer ainda mais. Poda não é punição, minha filha. Volta! Volta que você vai crescer. Volta que você vai evoluir. Volta que você vai chegar aonde você precisa chegar. Frutificar para multiplicar. Eu estou sendo muito abençoada por Deus. Mas será que eu estou multiplicando? Será que outras pessoas estão sendo abençoadas através daquilo que Deus me deu? Será que por onde eu estou passando, eu estou fazendo aquilo que Deus falou lá para Adão e Eva? Ide, multiplicai. Será que eu estou parada no meio do caminho? Será que eu estou recebendo só para mim? Ou estou recebendo para que o nome dele seja glorificado? Talvez você não se sinta boa o suficiente.
Talvez você chegou aqui dizendo que você nunca dará frutos. Mas Ele te lembrou que Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu Ele.